Olá, bem-vindo ao Ouse Saber Podcast, uma iniciativa do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, construído e pensado pelo projeto de extensão Arqué, com o objetivo de popularizar e descomplicar o pensamento filosófico, por meio da discussão de temas de interesse geral. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Faculdade de Artes e Comunicação, do Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. O programa funcionará no seguinte formato. Definiremos um tema específico para cada episódio e traremos convidados para nos ajudar na problematização. Eu sou o Tatiel Zart. Eu sou Andrei Lodea. Nesse episódio o tema será Fake News. Nesse episódio, a gente está trazendo a conversa aqui com o professor Marcelo José Doro, coordenador do curso de Filosofia aqui da UPF. Poderia nos apresentar o que é essa temática da fake news? Fake news não é nada mais, nada menos do que notícia falsa. E isso, na verdade, sempre existiu, né? Não é uma coisa que foi descoberta agora. Eu acho que você fala tanto de fake news por conta da quantidade excessiva de fake news que circula, né? Isso é novo em relação à divulgação de mentiras. Só te interrompendo um pouco, temos umas informações aqui. 5 milhões de fake news foram compartilhadas nos últimos 3 meses no Brasil. O Brasil é o país que mais acredita em fake news do mundo e fake news se espalham 70% mais rápido que notícias verdadeiras. Marcelo, qual que é o impacto que essas fake news podem ter na sociedade? As fake news, a gente teria, para desenvolver um pouco mais essa discussão, a gente teria que pensar também por que elas são produzidas. Existem fake news. E esse é o cenário mais promissor do surgimento e da divulgação de fake news, que é o cenário político, né? Então, as fake news elas são produzidas num contexto de crítica e de promoção ideológica, que é o contexto político. Mas a gente não pode desconsiderar também outros tipos de fake news que são criados sob medidas para atrair cliques, né? O clique é o grande mercado. Os likes, os comentários, os compartilhamentos. De qualquer forma, cria-se também fake news e usa-se especialmente esses títulos chamativos, esses títulos sensacionalistas, esses títulos que apelam fortemente para nossas emoções, porque exatamente a gente vai lá e clique, porque o clique é a principal moeda da internet. Há uma intencionalidade por trás da fake news, Marcelo? No âmbito político, a fake news ela tem um propósito de fundo que é muito mais abrangente e muito mais impactante, porque elas têm como objetivo moldar uma certa percepção das coisas, uma certa ideologia. Mas fora desse contexto específico do mundo político, a fake news ela é produzida para atrair atenção, para atrair cliques. É interessante a gente notar que tem um estratagema que se usa na internet, que as pessoas elas querem aumentar os acessos numa determinada página, numa determinada notícia, daí elas vão lá, editam apenas o título, uma foto de divulgação da notícia, daí a pessoa clica lá achando que ela quer ler sobre aquilo, mas daí ela entra lá, a notícia é outra, as ideias são outras. Então, está divulgando uma notícia, nem a notícia não existe, né? A notícia é falsa, mas nem ela existe, mas é só o título, é só uma imagem para atrair os cliques, daí a pessoa entra lá, é outra coisa, mas o clique, o acesso já foi registrado, né? Então, tem toda uma indústria por trás da fake news. Sim. A fake news se tornou sustentável de certa forma porque as pessoas acabam compartilhando muitas vezes na inocência pensando que aquilo realmente é uma verdade. Nem sempre a pessoa que está propagando a fake news está mal intencionada, né, Marcelo? Não, nem sempre. Nem sempre. Eu diria até que você mencionava antes uma notícia, acho que é final do ano passado foi divulgada essa notícia. O Brasil é o país no mundo que mais acredita em fake news. As pessoas acreditam na fake news e é por isso que elas compartilham. Por exemplo, tem uma que é a questão das vacinas, né? Que na verdade foi compartilhada há um tempo atrás. Por exemplo, novas vacinas ainda causam autismo e os governos sabem.
Porque o Brasil ele tinha quase erradicado já o sarampo, por exemplo. Não existiam mais casos de sarampo no Brasil. Começou a circular essas notícias, que no fundo tem uma teoria da conspiração, dizendo que os governos, a indústria farmacêutica estão querendo lucrar, vendendo vacina, etc. Só que quando isso se propaga e as pessoas deixam de se vacinar, o que a gente tem? A gente tem a volta de uma doença que estava praticamente extinta no Brasil, né? As notícias, elas informam as pessoas, elas informam uma visão do mundo das pessoas. E as pessoas agem com base nessa visão do mundo. Então pode ser altamente irresponsável você compartilhar uma fake news. Esse visionismo nocivo complica muito para os educadores, para os jornalistas também, que agora são desacreditados pela grande massa. E essas versões que acabam chegando às pessoas podem causar danos na saúde ou até mesmo no convívio social. Qual foi a fake news que você acompanhou mais recentemente, que você se preocupou? Essa que envolve a saúde, né? Divulgando, descobriram a cura para o câncer, você é um fruto exótico da floresta amazônica, você toma ele em jejum e você cura o câncer em 3 meses. Como se a indústria farmacêutica não tivesse interesse em encontrar essa cura também. Né? Não, isso aí a indústria, o governo não quer que você saiba disso, porque isso vai ser o fim de todos os problemas. Isso é muito irresponsável, né? Mas tem também muito de ingenuidade por trás disso, né? Você acreditar que, de fato, algum lugar por aí alguém tem a cura do câncer, só não estão divulgando, né? Porque isso pode prejudicar uma parte da indústria farmacêutica. Imagina a quantidade de dinheiro que você ganharia se descobrissem, né? Então, não é um argumento que faça sentido. Então, eu acho que esse é um dos tipos de fake news que causam muito impacto, né? Impacto negativo e que preocupa. Na verdade, essa aqui eu acho que não causam tanto problema. Por exemplo, Bahia, devido ao frio, onça-pintada se aquece ao lado de vaca no oeste baiano. Sim, essa é engraçada, mas o mais engraçado ainda é a gente pensar que esse tipo de notícia sempre encontra pessoas receptivas, né? Pessoas que, olha ali, é verdade, faz frio na Bahia, até nem as onças não estão acostumadas, elas procuram uma alternativa. Essa notícia da onça pintada, que por acaso eu tenho conhecimento dela também, é interessante notar que a foto que acompanha essa notícia, ela é uma foto real. Só que qual que é o detalhe? A foto foi tirada na Índia, né? E não é uma onça, é o leopardo. Só que daí as pessoas pegam a foto que é real, né? E daí criam uma história em cima da foto tipo, é uma fake news, só que ela tem um elemento real ali que subsidia toda a história. Bom, Ela vem confirmar um pouco. Ela vem confirmar, tipo, olha, a foto não é editada, né? Tu não consegue ver a edição na foto, porque a foto é real, mas toda a história que acompanha a foto é falsa. Bom, esse é um tipo de fake news, né? Se a gente quisesse criar tipos de fake news. Sim. Tem a fake news que pega um elemento da realidade, né? Um acontecimento, e cria uma história alternativa para esse acontecimento. Bom, essa história alternativa é fake news. A fake news mais descarada que tem é aquela que inventa um acontecimento. Um acontecimento que nunca existiu. Circulava nas redes sociais, no Facebook, especialmente, no WhatsApp, uma notícia de que o STF teria aprovado auxílio pet shop para 11 ministros, né? O próprio Supremo divulgou nota dizendo que isso nunca existiu, né? Que isso é um absurdo, mas as pessoas compartilham. E por trás... E esse tipo de notícia, é interessante a gente notar, elas já vêm assim com letras garrafais escrito absurdo, vejam o que estão fazendo com o dinheiro público, etc. Elas apelam diretamente para o nosso senso crítico e o nosso senso de indignação. Essas fake news, elas são um tiro certeiro nas nossas emoções. Elas nos mobilizam sentimentalmente, por isso que a gente compartilha, porque a indignação é tão grande pensar que uma coisa dessas aconteça que a gente não pode simplesmente ficar olhando, a gente compartilha. Veja aqui o que eles não querem que você saiba. E daí caramba, isso é de ficar indignado, então a gente compartilha, a gente comenta, a gente xinga.
O que a gente não faz é verificar se é verdadeiro, né? O grande problema é depois que você tem essa fake news já lançada, como que você reverte a situação? E é importante a gente lembrar que o fenômeno da internet é algo recente ainda para as pessoas lidarem. Tem muito acesso à informação, mas as pessoas ainda não sabem onde encontram informação de qualidade. Inclusive, informações referentes ao governo, elas têm um portal de transparência que está ali, é só a pessoa procurar, mas ela não sabe como fazer. Então, essa orientação, ela não é acessível a todo mundo. Eu queria aproveitar para comentar relacionado a fake news e relacionado à questão que o Andrei coloca, que o Tatiel também coloca, como é que a gente trabalha com isso, como é que a gente lida com isso, porque a gente recebe a fake news, na maior parte das vezes, via internet, né? Ou é nas redes sociais, ou é num site, etc. Mas assim como a internet propaga a fake news, a internet também, e hoje a gente tem uma série de agências de investigação, de checagem de notícias, que elas nos ajudam a verificar também o que disso tudo que circula é confiável e o que não é. Mas a questão é, as pessoas não acessam isso. Por que as pessoas não acessam isso? Aqui a gente precisaria falar um pouco sobre pós-verdade, porque tem um elemento de pós-verdade por trás desse fenômeno, né? Então é diferente fake news de pós-verdade? Há uma diferença ali? Elas estão relacionadas. Eu penso que é uma palavra engraçada, mas o sucesso da fake news, ele está atrelado ao fenômeno da pós-verdade. O que é o fenômeno da pós-verdade? O termo se tornou famoso em 2016, que o dicionário Oxford elegeu esse como o termo do ano. Pós-verdade diz, e é um adjetivo, a gente costuma falar da pós-verdade como se fosse um substantivo, como se fosse algo que existe. Não, pós-verdade é uma característica dessa época. Que época que é essa? É uma época onde, muito por conta do excesso de informação circulando, tem muita informação circulando, tem uma enxurrada de informação que nos atinge todos os dias pela televisão, pelo rádio, pela internet, principalmente pela internet, muita coisa chega pela internet. Tem tanta informação chegando que a gente perde a nossa capacidade de filtrar a informação, né? A gente não consegue mais lidar com tanta informação. E aí se cria uma confusão, né? E diante dessa confusão, do excesso de informação que nos torna incapazes de lidar com a informação que a gente recebe, as pessoas tendem a usar como critério a sua própria subjetividade. Bom, então se eu estou recebendo tanta informação que eu sou incapaz de lidar com a verificação de tudo isso que eu recebo, porque simplesmente não dá para tu ir atrás e verificar tudo aquilo que te dizem que que aconteceu, que vai acontecer, que está acontecendo. O que tu faz? Tu pega uma crença subjetiva pré-existente e usa essa crença, e esse é um processo inconsciente, você usa essa crença como critério para definir o que disso tudo que você recebe é verdadeiro e o que é falso. Aí, por exemplo, eu tenho uma determinada visão política, né? As notícias que eu recebo que se encaixam dentro dessa minha visão política, diz, pô, isso é verdade. Né? Por que é verdade? Porque concorda com aquilo que eu já penso. Sim. E o algoritmo já é preparado para te entregar só o que reafirma o que tu acredita. Claro, e a internet facilita isso porque a internet cria essa bolha, né? Tipo, o cara tá lendo sobre isso, então vamos mandar mais notícias sobre isso porque o cara vai clicar, vai entrar de novo, né? É a indústria do clique. Mas tem uma pergunta, talvez, que a gente poderia fazer, acho que você pode explicar um pouco. Se, por exemplo, essa ideia das fake news, elas são um resultado, é um fenômeno agora dessa nossa era digital, né? Ou será que isso já faz parte de outras épocas, né? Eu falava da pós-verdade, né? Isso que a gente está vendo acontecer agora, que eu caracterizava como pós-verdade, é interessante notar que algo um tanto parecido já aconteceu há muito tempo atrás, no período que se seguiu a invenção da imprensa por Gutenberg, né? O que aconteceu quando o Gutenberg inventou a imprensa? Primeiro, como é que era antes, né? Antes da invenção da imprensa por Gutenberg, se a gente pensar como é que eram feitos os livros eram manuscritos, ou tinha um processo de imprensa que era bem rudimentar, lento, então um livro era uma mercadoria extremamente rara e de difícil acesso, não circulava. Aí o Gutenberg tem aquela ideia revolucionária, e aqui é um lugar onde a gente aplica bem essa palavra, é uma ideia revolucionária, porque revolucionou tudo.
O Gutenberg inventa a imprensa, né? Um método de impressão de textos e livros ágil, e aí muitos livros começaram a circular, mais pessoas começaram a ler. A produção de panfletos também foi simplificada ao extremo, porque daí você podia produzir panfletos em quantidade industrial e distribuir esses panfletos, os jornais. Daí, o que aconteceu na Europa imediatamente depois desse fenômeno? Que, guardadas as proporções, é algo que a gente vê acontecer de novo agora com a emergência da internet. Houve uma explosão no acesso à informação. Mais pessoas tiveram acesso à informação, mais pessoas puderam ler livros, mais pessoas receberam jornais, mais pessoas receberam panfletos. E as pessoas ficaram indecisas, as pessoas não sabiam mais no que elas acreditavam. Né? Porque daí elas começaram a ter acesso a informações que antes elas não tinham, então elas ficaram desconfiadas com as instituições tradicionais. Por que não estavam me contando isso? Bom, essa desconfiança gerou uma incredibilidade. Então as pessoas ficaram desconfiadas com as instituições tradicionais, e aí o que aconteceu de novo? Elas não tinham mais um critério para decidir em que acreditar e em que não acreditar. E daí, de novo, o elemento subjetivo entra em cena, daí as pessoas acabam acreditando aquilo que melhor se encaixa com uma perspectiva pessoal. Então é um fenômeno parecido. O que a gente tem que guardar aqui são as proporções, né? O acesso de informação que a internet nos disponibiliza é imensamente maior do que aconteceu naquela época. E algo que foi construído com o tempo, principalmente nesse ano, nos últimos anos que a gente vê, é que a imprensa é vista, a imprensa tradicional, rádio, TV, como algo que está manipulando as pessoas. E as pessoas acabam não percebendo que elas estão sendo manipuladas por outros caminhos, que é a internet. Está vindo à tona agora mais informações sobre esse processo, que ele se tornou especialmente conhecido em 2016, com as eleições norte-americanas, com a eleição do Trump, que agora você sabe que tinha toda uma indústria da fake news por trás, que ajudava a moldar especialmente as pessoas indecisas. A Cambridge Analytica, né, que era uma empresa que cuidou da campanha do atual presidente Trump, o que eles faziam? Eles conseguiam mapear, usando informações que essas empresas conseguem na internet, conseguia mapear onde é que estavam os candidatos indecisos e bombardeavam eles com notícias direcionadas, né? Pode ser notícias falsas, a maior parte delas, mas fazendo com que essas pessoas indecisas, e o fato dela ser indecisa é uma pessoa que ainda está aberta para acolher informações e moldar uma visão de mundo, uma visão política dela, bombardeavam essas pessoas com notícias falsas, e aí conseguiam direcionar a decisão dessas pessoas indecisas. Bom, isso tem um impacto democrático notável, né? Se você consegue manipular uma parcela da população com base em notícias para elas assumirem uma ou outra posição, que você pode interferir claramente nos rumos de uma eleição, né? Sim. E pensando no sentido da filosofia, Marcelo, como que a gente poderia pensar a filosofia enquanto uma reflexão a respeito dessa fake news, né? Como que nós poderíamos trabalhar, autores talvez, que poderiam nos ajudar, auxiliar a pensar sobre isso? Eu acho que o Aristóteles é interessantíssimo numa discussão sobre fake news, porque o Aristóteles, há quase 2.500 anos atrás, ele já nos alertou para algo muito, muito significativo. O livro dele, A Retórica, que é um livro que mesmo na filosofia existem paixões ambíguas relacionadas a esse livro. Mas o que o Aristóteles diz na retórica? O Aristóteles diz, olha, a retórica é o processo do convencimento, é a arte do convencimento pelo discurso, pela palavra. Aí Aristóteles vai dizer, veja bem, você pode ter os fatos do teu lado, né? Você pode ter a verdade do teu lado, e ainda assim você pode ser incapaz de convencer o outro. Aí o Aristóteles diz que existem dois outros elementos que são decisivos para o convencimento das pessoas. Tá? Esse elemento dos fatos, de você apresentar os fatos, de você argumentar a partir dos fatos, é um dos elementos. Mas ele sozinho ele pode ser insuficiente para convencer e mobilizar as pessoas. Aí entra em jogo o quê? As emoções, o Aristóteles diz. Lá pelas tantas, se você quer mobilizar as pessoas, se você quer convencê-las acerca de algo, você precisa mobilizar aquilo que elas estão sentindo.
Você precisa... quer dizer, se você tem algo que tem um conteúdo de indignação, é preciso que o teu discurso desperte a indignação das pessoas. Né? Aí tu não pode fazer um discurso doce se o que você precisa é chamar a atenção das pessoas para algo que é revoltante. Então, o Aristóteles mapeia muito bem isso. As emoções cumprem um papel decisivo e nada desprezível no processo de convencimento. As fake news exploram isso à perfeição. Né? As fake news sabem explorar isso. E tem um terceiro elemento que o Aristóteles também fala, que é a credibilidade do orador. Né? Tu precisa ter a verdade do teu lado, tu tem que atingir emocionalmente as pessoas, mas também você precisa ter uma credibilidade. Vejam que as fake news trabalham muito para destruir credibilidade e para construir credibilidade. Né? Então, quando que a indústria da fake news, e isso é muito notável na esfera política, as fake news, elas atingem a credibilidade da pessoa, elas difamam um determinado personagem, ou elas enaltecem um outro personagem. E tudo isso é muito significativo para o discurso, porque se você consegue destruir a imagem daquela pessoa, não importa mais o que ela fala, não importa mais que ela tenha os fatos, porque ela não vai mais ser creditável. A atitude filosófica, no geral, ela nos clama para termos uma reação não passiva em relação àquilo que nos apresentam, né? A filosofia, enquanto atitude, ela é essa desconfiança em relação àquilo que nos propõe, aquilo que a tradição propõe, as informações que nos passam. Então, o lema da filosofia é, desde o início, desconfie. Né? Preste atenção. Um filósofo importante da tradição filosófica, o René Descartes, né? ele dizia que o primeiro passo, né, para quem quisesse construir um conhecimento seguro acerca do seu mundo, era começar desconfiando das coisas. Né? Não compre muito fácil aquilo que te vendem. Né? Desconfie, vá atrás, duvide. Né? Primeiro passo, duvide. O grande perigo é a gente aceitar, divulgar e comprar notícia falsa que está vinculada à nossa posição ideológica. As pessoas limitam muito a questão política, mas pode ser até a questão de ser vegetariano ou comer carne, de todas essas discussões. Óbvio, tudo isso é ideológico. Até uma posição anti-ideológica já é ideológica, porque aí tu já compra um conjunto de ideias. Mas o que eu quero chamar a atenção, e é isso que o viés da confirmação nos deve fazer pensar, viés da confirmação é uma tendência da gente comprar com muita facilidade as coisas que concordam com a nossa visão de mundo. Então, a maior parte das informações que a gente recebe todos os dias é estrondosamente inútil, não serve para nada. A informação é imprescindível, a gente não pode ser totalmente desinformado. Agora, se a gente consumir muita informação, a gente vai estar também bagunçando a nossa compreensão de mundo. Então, para encerrar o episódio de hoje, vamos lançar a seguinte pergunta. Você já parou para pensar se você pode estar contribuindo na propagação de fake news? Ouse saber. Então, a gente agradece a participação do professor Marcelo, né? Acho que nos trouxe boas contribuições a partir dos seus estudos da filosofia, né? Eu acho que os ouvintes vão estar bem informados agora, né? Com notícias verdadeiras, corretas. Eles precisam checar também o que a gente está dizendo. Esse é o espírito. Que eles ousem fazer uso dessa capacidade crítica, né? que a natureza nos provê.